A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Grandioso és tu. Grande és tu, grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder nos mostra a criação. Então minha quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor. Adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, Senhor, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.
montanhas, as passaradas, a beleza da natureza muitas vezes nos inspira e nos chama a atenção para o Criador de todas as coisas. E bom é que todo mundo pudesse meditar como salmista no Salmos 19, disse: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. A natureza é uma Bíblia aberta, e através dela todos os homens ficam inexcusáveis. Repetimos, bom é que todos nós pudéssemos dar tempo para a nossa alma cantar ao Senhor, rejubilar no Senhor, pelo que podemos contemplar na natureza, na beleza natural. Paulo disse: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Sim, ouvintes amados, isto é importante e muito profundo e necessário para todos nós. Alguém me perguntou uma vez, por que em geral, as pessoas simples, mais pobres, mais humildes, é que dão mais atenção ao Evangelho? Eu disse, Jesus Cristo reconheceu isto. Ele respondeu aos discípulos de João, quando São João Batista estava preso, aguardando a sua morte, e apanhou alguns de seus discípulos e os enviou a Jesus com a seguinte interrogação: se era de fato ele mesmo o Cristo que havia de vir. Ora, João já havia se diminuído para que Cristo se manifestasse, pois ele próprio houvera apontado a Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Agora queria uma resposta se era, de fato, ele, Jesus, o Messias prometido. Jesus respondeu aos emissários de João: diga a João que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, etc. E o Evangelho é anunciado aos pobres. Na parábola da grande ceia, nós encontramos que Jesus Cristo estava falando justamente de coisas semelhantes. Ele disse que um certo senhor mandou seus servos convidar os seus amigos, aqueles grandes homens
para a ceia, uma grande ceia. Mas eles não foram porque eles estavam ocupados. Uns tinham seus campos, tinham suas casas, preocupados com os casamentos e assim por diante. Nos faz lembrar de que onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo. Então eles estavam ocupados com o tesouro terreno e não tinham tempo, naturalmente, para atenderem tal convite, para a ceia. Então Jesus disse que aquele senhor ficou aborrecido e revoltado, e então disse para os mesmos servos: vocês saiam pelos valados e me busquem os pobres, os mancos, os aleijados para a ceia. E o resultado é que a casa se encheu de pobres. Por quê? Porque eles tinham tempo para atenderem o convite. Eles não estavam tão empenhados, tão empregados nas coisas terrenas, pois não as possuíam. E, naturalmente, tiveram tempo para atenderem o convite das bodas, da grande ceia. A natureza, a Bíblia aberta para os homens, as montanhas, os pássaros, os rios, a beleza que podemos ver sobre a terra, não serve de um convite para o homem? Porque mesmo detendo-se, parando um pouco, como me disse aquele doutor, aquele médico, esteve olhando em um país vizinho umas cataratas, aquela coisa mais linda, mais impressionante. E ali chegou um outro turista e disse: que maravilha, hein? O doutor respondeu: é maravilhoso. Mas existe uma coisa mais bela do que isso. O outro turista disse: o que é? Ele disse: a visão. Ele disse que aquele homem parou um pouquinho e começou a chorar. E disse: isto é verdade. A visão é mais importante, é mais bela do que tudo. Aquele doutor nosso, brasileiro, concluiu que aquele homem parece que tinha uma pessoa cega na sua família. Uma pessoa muito íntima, muito amada, que era cega e que não podia ver aquelas maravilhas. Eu disse: sim, doutor, isto é verdade. Isto se compara também com o reino de Deus. O reino de Deus é tão maravilhoso, é tão sublime, é tão glorioso, mas como pode ser visto pelos cegos? Tantas maravilhas de Deus que a natureza está mostrando em si mesmas, que se ela, que como transitória, passageira, é tão bela e oferece momentos tão sublimes, tão aprazíveis, então aquela outra vida, aquele outro lado, como não deve ser, sendo que é eterno? É necessário que haja visão para ver as maravilhas de Deus. A natureza deve inspirar o homem. Para isto, Jesus disse que um cego dirigindo o outro, ambos cairão no buraco. Os cegos não podem ver as promessas de Deus e por isso se agarram exclusivamente naquilo que eles veem. Homens que enxergavam não viram em Jesus senão um demônio, um Belzebu, porque eles enxergavam somente suas tradições, somente seus bastõezinhos de cegos, somente seus credos. Eles enxergavam somente aquilo, e no entanto aquele que nunca tinha enxergado
que nunca tinha visto nada, que não conhecia nada, pôde ver Jesus Cristo como um profeta de Deus, como o próprio Deus, pôde reconhecê-lo como Cristo, enquanto que aqueles que enxergavam não puderam reconhecer. Eles eram cegos, eles não tinham a visão de Deus. Eis aí o perigo da cegueira religiosa, da cegueira tradicional. Não permite que o homem veja as promessas de Deus no seu devido tempo. Não permite que o homem religioso veja o precursor da segunda vinda de Cristo. Não permite que o homem, por um bom senso, note que se a primeira vinda foi precursada por São João Batista, houve um precursor para a segunda vinda. E então a segunda? Mas eles dizem, a segunda já está escrita na Bíblia. Não precisa de um profeta. A primeira também estava. A primeira também estava. E eles estavam acostumados a cantarem nas sinagogas a primeira vinda. Mas eles não podiam enxergar. Eles não podiam ter visão. Não há coisa mais maravilhosa do que as cataratas, do que as maravilhas da natureza. Mas sobre tudo isso está a visão para ver estas coisas. Como um cego pode chegar ali e admirar as cataratas, e ter prazer em ver as matas, os pássaros e tantas outras coisas. Como pode um cego ter prazer numa mensagem que prepara a noiva de Cristo para as bodas do Cordeiro? Um cego espiritualmente, cegado pelos seus credos, pelos seus dogmas. Somente o amor de Deus pode saltar estas muralhas. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3. A visão das coisas eternas promove renúncia das coisas terrenas. Se podemos enxergar as coisas futuras, se podemos enxergar as promessas de Deus, então podemos proceder como Abraão. Sair do meio da parentela. Muita gente pensa que Abraão foi rico. Sim, foi muito rico. Ele não passou de um peregrino. Ele peregrinou, diz a Bíblia. Ele não ficou estabilizado, preso em seus gados. Ele pôde ouvir a voz do Senhor. Ele pôde estar na ceia com Eloí. Ele pôde comer o novilho cevado com Eloí. Ele teve tempo para tomar a ceia com Melquisedeque, justamente no lugar da cidade que ele procurava. Era um peregrino. Se ele tinha condição para peregrinar, a igreja de hoje, a igreja noiva também tem condição para peregrinar, como filhos de Deus, demonstrando o seu amor, justamente nas provas. É a visão das coisas futuras, das coisas além destas coisas terrenas, que nos leva a suportar as provas que Deus permite que venham sobre nós. Sim, isso é absolutamente correto. As perseguições e provas constituem uma parte normal da vida cristã. E há somente uma coisa que nós podemos fazer
acerca delas, entregá-las todas a Deus. Somente isto. Por que que aqueles cristãos morreram queimados nas arenas, tendo oportunidade de não serem mortos, de renunciarem a Cristo? Tragados por leões. Por que que Sadraque, Misaque e Abednego entraram na fornalha 7 vezes mais aquecidas? Porque eles tinham visão. Por que que homens entregaram as suas vidas pelo reino de Deus? Porque têm visão do reino de Deus. Por que que mulheres suportaram e suportam provas terríveis, insuportáveis? Pelas pessoas que não têm a visão da recompensa, a recompensa de suportar um marido incrédulo, dividido, um amor dividido, sem pedir divórcio, sem pedir desquite. Ela sabe que tudo passa e que há uma recompensa para aqueles que permanecem na verdade e sofrem por causa da verdade. Amar o bem todos amam, mas sofrerem pelo bem nem todos querem. Sofrerem pela verdade ninguém quer, a menos que o Espírito de verdade esteja nele. Ver as coisas além do céu azul, além desta atmosfera, além de todas essas belezas naturais, enxergar a beleza eterna de Deus, a terra prometida. Então, ao mesmo tempo, além das provas, além das lutas, porque hoje você está cantando, canta a minha alma. Hoje você está embebido com as belezas naturais, muitas vezes, mas amanhã você não pode mais ter momentos aprazíveis com a natureza, porque a dor não deixa, estará recolhido para um leito de morte. Então é hora de você ver Deus, ver além do céu azul, não somente contemplando as belas coisas da terra, mas também enfrentando as provas, as dificuldades. Oh, mãe de família, oh, pai de família, enxergue além do céu azul a recompensa daqueles que enfrentaram cadeias, sem poder ver o sol, sem poder ver o brilho do sol, sem poder ouvir um cântico de pássaro, sem poder ouvir um coral bonito, adestrado, um sermão muito eloquente, científico, mas eles estavam enxergando além do céu azul. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar pra dar a quem a vitória alcançar, anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os meus ouvintes, que cada um possa ver além do céu azul, tendo saúde, tendo visão para ver a natureza, e também podem ver além do céu azul na hora da dor, da perseguição, da prova. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas
que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olharei para os montes celestes, quem virá para me socorrer? Quem nos guarda é o Senhor, o seu nome, que nos livra de todo sofrer. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Não fará vacilar os teus pés. O Senhor é o guarda de Israel. Sua sombra à sua direita. O Senhor para sempre será. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Isto diz aquele. Antes de tudo, ouvintes amados, vamos saber quem é aquele e o que é que ele diz. Uma vez que a Escritura diz, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conforme nós temos dito, o Apocalipse e o Gênesis são 2 livros terrivelmente odiados por Satanás. Sim, a revelação desses 2 livros é terrivelmente odiada pelo inimigo das nossas almas. Bem entendido, a revelação destes 2 livros. Porquanto a revelação do Gênesis e do Apocalipse desmascara Satanás, que tem se feito, depois de perseguir a igreja e ver que ela prosperava mais no espírito e na fé, tem se feito de cristão, entre aspas. Muito bem. Este que diz é aquele mesmo Senhor, Jesus, Senhor e Cristo, que São Pedro faz referência no livro de Atos dos Apóstolos. Ele é Senhor e Cristo. Portanto,
ele não é uma segunda pessoa. Começa aí o desmascaramento de Satanás. Porque Jesus é Senhor e Cristo. Senhor é Pai. Cristo é o Espírito Santo, ungindo um corpo, o Filho. E Pedro disse que esse Jesus é Senhor e Cristo. Eis aí, ele é o único Senhor. O Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, e fora dele não há outro. Ali então, quem está falando é o Todo-Poderoso, é o Salvador. Jonas, capítulo 2, versículo 9, diz que ao Senhor pertence a salvação. Agora eu pergunto, ao qual Senhor Jonas estava se referindo? Ao primeiro, ao segundo ou ao terceiro? Ao Senhor pertence a salvação. Andando em meio das igrejas, através das 7 eras, 7 períodos da igreja. Se você ler Apocalipse capítulo 1, versículo 11, você vai encontrar na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Em cada cidade desta havia uma igreja a quem Deus, este Senhor, estava se dirigindo. Agora, exclusivamente a elas? Não. Elas prefiguravam os 7 períodos da igreja de Jesus Cristo na terra. Parêntese que Deus abriu para tratar com os gentios na última semana das 70 semanas de Daniel. Partiu a semana no meio com o sacrifício e abriu um parêntese. Dentro deste parêntese, há 7 períodos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo e Filadélfia e Laodiceia. E por crermos no revelador do Apocalipse, por crermos no profeta que Deus enviou, nós sabemos inclusive o nome de cada mensageiro das 7 eras, respectivamente. O primeiro foi Paulo. O segundo foi Irineu, em Esmirna. O terceiro, em Pérgamo, foi São Martim. O quarto, Tiatira, foi Columba. O quinto foi Martim Lutero, na era de Sardes. O sexto foi João Wesley, na era de Filadélfia. E na era de Laodiceia. Na era de Laodiceia vem um mensageiro que tira o povo para fora dos sistemas organizacionais, porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, se refere justamente à era em que estamos vivendo. E no versículo 20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Muita gente pensa que isso é estritamente ao indivíduo. Não, isto é a era em que estamos vivendo. Ele está na porta, batendo pelo lado de fora, chamando para fora dos sistemas, para então sermos recolhidos para o seu celeiro, para o seu reino, para as bodas do Cordeiro. Então vamos constatar de início que este que está com as 7 estrelas nas mãos, passeando entre os 7 castiçais de ouro, é o único Deus Todo-Poderoso. É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele que fez uma vez e ainda está fazendo e continuará fazendo o quê? Aquela obra redentora de resgatar, de salvar, de santificar, de dar o novo nascimento e, mais do que isso,
ungir esse nascimento com o Espírito Santo. Ele próprio vindo habitar na sua igreja, morando dentro dela. E isto é o que nos interessa saber. O que ele diz é que ele conhece todos os passos de sua igreja aqui na terra. Agora você se dará conta de que Jesus anda sozinho. Note isso, não acompanhado. Mas ele anda sozinho em meio de suas igrejas. Não há mais ninguém com ele, nem tampouco pode havê-lo, porque foi ele somente quem operou sua salvação. E havendo-a comprado com o seu próprio sangue, ele a possui. A igreja e Cristo é como a esposa e o esposo. E só ele tem direito nela. Só ele é senhor dela. Somente Abraão era senhor de Sara. E como Sara chamava Abraão de senhor, também a igreja tem somente um marido, tem somente uma pessoa que lhe domina, não três. Mas a igreja que tem três é uma adúltera. A igreja que tem mais de um é como a mulher que tem mais de um marido, mais de uma cabeça, mais de um dominador. Se a igreja é a esposa e Cristo é o esposo, ela tem que crer exclusivamente e estar sob o domínio exclusivo de um. Esse é ele, Jesus Cristo, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo, o qual é Senhor e Cristo, o qual é Pai, é Filho, é Espírito Santo manifestado aos homens. Quando Filipe quis conhecer o Pai, Jesus disse: há quanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele é Senhor e mestre de sua esposa. Ele não tem outro, ele não precisa. Ela não tem outro, ela não precisa de outro Senhor e nem tampouco de outro mestre. Se nós aprendemos de um mesmo mestre, nós sabemos igual, nós agimos igual, nós nos portamos igual. Se nós descobrimos uma lei e aprendemos aquela lei, não podemos obter resultados diferentes. E como as igrejas estão com tantos resultados diferentes uma da outra? É sinal que não estão regidas pelo mesmo Mestre Senhor, pelo mesmo Senhor e Cristo, pelo mesmo Espírito Santo. Ela dá a Ele, ao seu Senhor, toda a glória. Como a esposa dá toda a glória e toda a honra. A preparação, a apresentação de uma mulher casada não pode ser para agradar a outros homens, a não ser a seu marido. Nenhuma mulher deve desejar ser bela para outro homem, mas exclusivamente para o seu esposo. Ela não tem satisfação a dar com sua apresentação à sociedade. Ela tem satisfação ao seu marido. Assim é a igreja, se é que de fato ela é esposa dele. Ele não aceita uma esposa que se orna, que se embeleza para atrair a atenção de outros homens. Ele não é um covarde nesse sentido. Ele não é flexível nesse sentido, porque ele não divide a sua glória com outro, diz a Bíblia Sagrada. Ele não a repartirá com outro. Você não pode repartir a honra que sua esposa lhe deve com outro homem, de maneira alguma. Assim é Cristo e sua igreja. Com ele não há nenhum papa, não existe nenhum arcebispo, não existe Maria, mãe de seu corpo terrestre. Não existe nada com ele. Não há nenhum outro grande pastor, grande líder pentecostal, grande líder protestante, aquele gênio, aquele grande pregador. Com ele não há nenhum profeta,
nenhuma outra coisa. Mas é ele, exclusivamente ele e ela. Isto é certo. Isto não é um ataque a quem quer que seja. Isto é reconhecermos a verdade juntos. E quem ama a verdade a estas alturas dos acontecimentos? Se a verdade te fere, se a verdade te machuca, se a verdade te destrói, se a verdade te irrita, te revolta, o que estaria acontecendo com o seu espírito? Uma igreja cuja verdade faz com que ela se levanta contra a palavra de Deus, contra os servos de Deus, é uma Herodias. Herodias ficou revoltada com João Batista, porque a verdade feriu seu pecado. Jezabel ficou revoltada com Elias. Por quê? Porque a verdade feriu seu pecado, a sua condição moral. Agora vamos constatar e ficarmos bem certos de que é ela e ele e ela. É como o marido e a esposa. Fora disto, há uma perversão. Agora, o corpo de Cristo não viu corrupção. Por isso não pôde ser aniquilado pela morte. O corpo de Cristo não pode ser de maneira alguma dominado pela corrupção de misturar, de tentar fazer aquilo que Belsazar fez com as taças do Deus vivo, com as taças de ouro que eram para ser servidas somente no serviço de Deus. E ele misturou aquelas coisas de Deus com a sua orgia, e o resultado é morte, é condenação. Agora, Cristo, ele não trata do caso de qualquer pessoa que venha arrependida a ele. Ele não diz assim, bom, eu vou consultar ao Pai, eu vou consultar ao Espírito Santo, nós vamos fazer uma reunião para estudar o seu caso. Jesus não faz isso. Ele é Senhor e Mestre. Ele é Rei dos Reis. Ele é Pai da eternidade. Ele é Príncipe da paz. Ele tem toda a autoridade, todo poder no céu e na terra lhe foi dado. Se concentra naquele corpo, naquele tabernáculo, naquele único lugar provido por Deus para adoração e para fazer habitar ali o seu nome. Ele é a autoridade máxima para solucionar o problema de quem quer que seja. Eles não podiam solucionar o problema daquela mulher que foi apanhada em adultério, senão apedrejá-la de acordo com a lei. Mas Jesus tinha autoridade em si, porque ele era o autor da lei. Ele podia dizer, eu, porém, vos digo. Está escrito na lei de Moisés assim, mas eu, porém, vos digo. E ele teve a autoridade suprema, soberana, para dizer para aquela mulher, tratando com ela individualmente, sem consultar a quem quer que seja, vai-te, não peques mais. Ele teve autoridade suficiente para dizer, os teus pecados estão perdoados. Ele teve autoridade suficiente, capaz, total, de dizer para aquele ladrão, crucificado, arrependido, do seu lado direito, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Ele teve autoridade. Ele disse, todo poder me é dado nos céus e na terra. Quem lhe deu? Foi o Pai. Mas quem é o Pai? É Espírito que enche os céus e a terra, disse o Jeremias. E o próprio Jesus disse que Deus é Espírito. E São João disse que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito do Pai, que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Este o fez conhecer. Isto está em São João, capítulo 1, verso 18.
Quem conhece a Cristo conhece o Pai. Este o fez conhecer. Se referindo ao Pai, porque Ele é Senhor e Cristo, agora cabe nesse instante assinalarmos, marcarmos no nosso coração, deixar timbrado, selado, qual é o nosso Senhor e Mestre? Qual é o nosso Senhor e Rei? Quem nos tem em suas mãos, como Ele tinha aquelas 7 estrelas, 7 anjos, 7 mensageiros? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Martim Lutero, Wesley e Brana, que é Elias nesta era. São estrelas que ele, o Senhor Todo-Poderoso, tinha em suas mãos, andando entre os castiçais de ouro. E feliz foi aquele no passado que andou sob a luz da mensagem de Lutero, sob a luz da mensagem de Wesley, e feliz é aquele que nesta era anda sob a luz da 7ª estrela. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ele é Senhor e Rei, Ele é o Todo-Poderoso. Eu tenho um valor que nunca sonhei, palácios, riquezas e glória eu bem sei, e belo e feliz o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Senhor Deus, a maior convicção e melhor que pode se ter, se pode alcançar nessa terra, é esta de sermos participantes do reino do Senhor. O nosso desejo é que todos os teus filhos, nesse instante, neste presente momento, estejam seguros de que são filhos do Rei e que são herdeiros do Rei e que pertencem ao reino dos céus. Em nome do teu Filho amado, sela este amor em nosso coração pela tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Que nunca sonhei, palácios, riquezas e glória eu bem sei, e belo e feliz o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar no céu eternamente. Eu sou muito rico. Oh, sou filho do
rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor, bem árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Coroa minhas horas com bênçãos à cruz, nos lábios me põe o louvor, cantando em transportes dou glória a Jesus, desceu-se leal Salvador. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. E ao fim, quando em glória eu feliz ressurgir e for meu Jesus abraçar, delícias perenes eu hei de fruir nos foros sublimes sem par. No abrigo da rocha me escondo